Olá! Que bom receber todos aqui mais uma vez. Este é o Pode Crer na Bíblia. Oi, é sempre uma alegria estarmos juntos para mergulhar na palavra de Deus. E hoje, nosso foco está em Êxodo, capítulo 26. Um capítulo, muito detalhado sobre a construção do tabernáculo. Exato, aquela morada especial que Deus mandou fazer para ficar no meio do povo dele, né? Isso mesmo, seguindo aquele modelo que ele mostrou lá no monte. Lembra de Êxodo 25, versículo 40. Segundo o modelo que te foi mostrado no monte. É incrível pensar nisso. E sabe, cada coisinha ali, cada material, cada cor tem um porquê. Um significado espiritual profundo. Apontando para Cristo, para a redenção. É fascinante. Muito. Uma riqueza de detalhes que impressiona. É verdade. E, bom, antes da gente entrar nesses detalhes todos, queríamos só lembrar o pessoal de curtir o estudo, compartilhar. Isso. E se inscrever no canal. Ajuda bastante a levar a mensagem para mais gente. Mas, claro, o mais importante para nós é sempre a pregação da palavra. Isso é o centro. Com toda certeza. Então vamos lá. Êxodo 26. Começa com as cortinas internas, né? Sim, o versículo 1. Deixa eu ler aqui. Farás o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido, estofo azul, púrpura e carmesim. Com querubins as farás de obra esmerada. Nossa, quanta coisa só nesse verso. Pois é. Vamos por parte. O linho fino torcido, branquinho, fala da justiça perfeita de Cristo, da pureza dele. Ah, pureza, faz sentido. Aí vem o azul. Lembra do céu, da origem celestial dele e também da lei de Deus, que veio do alto. Certo. E a púrpura? Púrpura é cor de rei, né? Mostra a realeza de Cristo, ele como rei. Rei. E o carmesim? Esse vermelho forte. Ah, o carmesim. Esse aponta direto para o sangue dele. O sangue derramado para nossa expiação, pelo nosso perdão. Então, as cores juntas pintam um quadro dele. Exatamente, a natureza e a obra do Salvador. E ainda tem os querubins bordadas. Sim, o que eles representam ali. Os querubins mostram a presença dos anjos, a santidade daquele lugar. Lembra que o tabernáculo aqui na terra era um tipo, uma figura do que existe lá no céu. Entendi. E essas cortinas eram ligadas como? Com colchetes de ouro. O ouro, um metal nobre, fala da divindade, né? E os colchetes, unindo tudo, simbolizam a unidade perfeita que a gente encontra em Cristo. Perfeito. Além dessas cortinas de dentro, mais bonitas, tinha a proteção por fora, certo? As coberturas. Isso, várias camadas. Tinha uma cobertura de pelos de cabra. Talvez falando da humildade de Jesus na sua humanidade, ou do sacrifício, já que usavam cabras nas ofertas pelo pecado. Interessante. Depois, por cima, peles de carneiro tingidas de vermelho. Bem explícito, né? O sacrifício, o sangue. O sangue de novo. E a última camada? A última era de peles mais resistentes, talvez de texugo ou algum animal marinho. Era uma capa mais simples por fora, protegendo toda a beleza que estava dentro. Meio que escondendo a glória, né? Pode ser. Como a glória de Jesus estava assim velada na sua forma humana. Faz sentido essa progressão. E a estrutura toda? O que segurava tudo isso? Eram tábuas de madeira de acácia, uma madeira super resistente que não apodrecia fácil, simboliza a humanidade de Cristo, mas uma humanidade perfeita, sem pecado, incorruptível. Ah, que interessante. Madeira de acácia. E essa madeira era toda revestida de ouro. O ouro, de novo, falando da divindade dele. Então você tem a humanidade e a divindade juntas. Humanidade e divindade. E onde elas ficavam firmadas? Em bases de prata. A prata na Bíblia muitas vezes está ligada à redenção, ao preço pago. Então a estrutura toda estava firmada sobre o preço do resgate. Nossa, que fundamento. Humanidade, divindade, redenção. E como as tábuas ficavam unidas? Tinham umas travessas também de acácia com ouro, que passavam por umas argolas nas tábuas, elas que davam firmeza, unidade para tudo. É Cristo unindo e sustentando a sua igreja, o seu povo. Tudo muito conectado. Bom, agora chegamos nos véus. Eram 2, né? Sim, 2 véus muito importantes. O primeiro véu interno, está lá a partir do versículo 31, feito com os mesmos materiais preciosos das cortinas internas, linho, azul,
púrpura, carmesim e com querubins bordados também. E ele separava o quê? Separava o lugar santo do lugar santíssimo. O santíssimo era onde a presença de Deus se manifestava de forma especial. Esse véu era a barreira, sabe? Entre a humanidade pecadora e um Deus totalmente santo. O pecado criava essa separação. E esse véu tem tudo a ver com Jesus, né? Tudo! O livro de Hebreus, lá no capítulo 10, versículo 20, diz que o véu é o corpo de Cristo. O corpo dele. Sim, e aí quando ele morreu na cruz, a gente lê lá em Mateus, capítulo 27, versículo 51, que aconteceu algo incrível. O véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Que forte isso. Exato. O acesso à presença de Deus, que antes era super restrito, foi aberto. O sacrifício de Jesus rasgou a barreira. Que maravilha. Que significado tremendo. E o outro véu? O outro era o reposteiro, a cortina que ficava na entrada do lugar santo, a primeira entrada da tenda. Era feito dos mesmos materiais coloridos, mas não tinha os querubins. E o que ele simbolizava? Ele era a porta de entrada para o serviço ali. Aponta para Cristo como a porta. Lembra que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Ele é o único caminho, a única porta que Deus estabeleceu para a gente chegar perto dele. Fica muito claro, então. Cada detalhezinho do tabernáculo aponta para Cristo, para a forma como Deus preparou um caminho para a gente ter comunhão com Ele, mesmo sendo quem somos. A beleza, a ordem. Perfeito. O santuário aqui na Terra era uma sombra, um modelo didático, né? Apontava para a realidade lá do céu e para o trabalho de Jesus como nosso sumo sacerdote. E por falar em aprofundar na palavra, a gente quer convidar o pessoal para o projeto Reavivados por Sua Palavra. É isso aí. Um convite para a gente ler junto um capítulo da Bíblia por dia. É um jeito ótimo de crescer espiritualmente, de se conectar mais com Deus, estudando a palavra dele todo dia. Fica o convite para todos participarem com a gente nessa jornada. E já dando uma espiada no próximo passo, nossa leitura seguinte será Êxodo, capítulo 27. Opa! Aí vamos ver sobre o altar de holocaustos, o pátio do tabernáculo, a parte de fora do santuário. Vai ser uma continuação bem legal. Não percam. E agora, para a gente ir finalizando aquele reforço. Se esse estudo tocou o coração, se foi bom, por favor, curta, compartilhe com os amigos, com a família. E se inscreva no canal Pode Crer na Bíblia. Isso. Essa interação ajuda muito a mensagem do Evangelho que transforma vidas a chegar mais longe. Com certeza, é uma ferramenta valiosa. Para nossa reflexão final, pensem só. Deus planejou com tanto detalhe a casa dele para morar pertinho do seu povo lá no deserto. E hoje, ele quer morar em cada coração. É verdade. E pelo véu rasgado, que é o corpo de Cristo, a gente tem acesso livre à presença dele. Que a gente possa buscar essa comunhão todo dia, né? E deixar que a santidade, a ordem, a beleza de Deus apareçam na nossa vida.